adorar o seu nome, bendizê-lo e também para receber da sua palavra, da porção que o Senhor tem para nós. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra hoje, que é: esteja atento aos sinais. E é uma palavra que Deus colocou no meu coração no início da semana. O pastor Adilson falou comigo no domingo, que eu estaria ministrando hoje, e veio ao meu coração sobre o que falar, né? Nós recebemos tantas palavras, né, da parte de Deus, através de homens, mulheres, né? Domingo passado tivemos uma manhã maravilhosa aqui, e Deus me trouxe então ao coração o desejo de falar sobre isso. É interessante que nós estamos cercados, rodeados de sinais, né? Sinais luminosos, sinais sonoros, e a gente identifica, né? No trânsito, por exemplo, quando você ouve uma sirene, você já vai dando espaço, porque pode ser uma ambulância que está vindo atrás, e você precisa dar espaço. O apito do trem, né? A buzina do trem, né? Eu gosto aquela buzina de navio, né? É bem sonora, bem grave, assim, eu acho bonito, né? Trem, então, eu tenho uma maior fascinação por trem. Eu queria morar próximo de uma linha de trem por causa do barulho dele, eu acho muito legal. Então, nós somos rodeados de sinais. No trânsito, às vezes, quando fica sem o sinaleiro, semáforo, vão alguns guardas ali para organizar o trânsito com um apito, né? Daí tem 1 silvo, 2 silvos, 3 silvos. Lembra quem fez autoescola, estudava sobre isso, né? O que cada um significa, o pare, o siga, né? E existem também sinais, né, no nosso dia a dia, aquele famoso on-off, né? Que é aquele sinalzinho para você ligar e desligar os aparelhos dentro de casa. E quando você embarca no teu carro, existem vários sinais ali naquele painel. Aquele painel não está ali para bonito, não. Ele tem um sentido, tem um significado. Nem sempre foi assim, né? O pastor Adilson, às vezes, ele fala aqui da simplicidade do painel de Jeep. Não o Jeep novo, né? Aquele Jeep mais antigo, que era somente um relógio grande, que marcava do 0 até o 14, né? E pouca sinalização ali, mas era o suficiente para aquele tempo. À medida que as coisas elas vão evoluindo, né, novos sinais foram surgindo. O que eu acho interessante é que os sinais eles são padronizados, né? Então você pode ter um carro bastante simples, mas os sinais ali eles são padrão, mesmo que você tenha um carro de luxo, um carro diferente, mas os sinais eles seguem um padrão, e esse padrão é um padrão internacional. Em qualquer lugar do mundo que você for dirigir um carro, o sinal está lá, o padrão é o mesmo, né? E eu quero falar hoje sobre apenas 4 sinais, então esteja atento aos sinais. E uma forma didática, né, é essa, a gente relacionar as questões espirituais às questões nossas do dia a dia. Então os sinais do dia a dia, e eu vou destacar aqui 4 sinais que você tem no teu carro, para que cada vez que você olhar para o painel do teu carro, você lembre da lição espiritual. Jesus ele usava como recurso didático essas coisas. Ele disse: olhe para as aves do céu, olhe para o campo, né? Olhe para as estações do ano. Então ele usava muito essa visualização, ele usava muito essa estratégia didática para afirmar determinados assuntos, conhecimentos e a mensagem que ele tinha para transmitir. E para isso eu quero começar lá em Gálatas 5, do versículo 16 ao 25, nós não vamos ler todos eles, mas apenas o primeiro, o verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito. Essa primeira parte, tá? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora nós saltamos mais para frente lá, eu anotei todos eles lá, mas vai rolando ali para nós. Pula o 17, não, 18, não, sim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós temos aí a temperança e vamos falar sobre isso hoje. Pode avançar? Contra essas coisas não há lei. Pode avançar? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Adiante.
Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E agora o último, 26. Não sejamos cobiçosos e vanglórios. Não é o 26. Avança para nós, por gentileza. Passa para frente. Já passou para o 6, então deixa quieto. Queridos, o último é assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Tudo à nossa volta é espiritual. O Espírito que governa sobre todas as coisas. Nós não temos essa sensação, porque uma vez que nós estamos na carne, nós estamos nos comportando materialmente. O nosso físico, né? E todas as coisas ao nosso redor. Então, o nosso contato primário é sempre com questões materiais, mas tudo é dirigido pelo Espírito. O Espírito é que comanda todas as ações. Tá? Então existem situações que são naturais da carne, só que existem decisões, as decisões elas são espirituais. A palavra do Senhor diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades nas regiões celestiais. Portanto, se nós andamos no Espírito, nós entendemos que todas as coisas são espirituais. Né? Todas as nossas ações devem ser medidas, né, e decididas espiritualmente. Aceitar a Jesus é uma decisão espiritual, porém que vai trazer mudanças comportamentais, mudanças na nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Tá? Mas foi no Espírito que você recebeu Jesus? Foi. Mas como o Espírito que comanda, determinadas práticas, determinados comportamentos que antrora eram pecaminosos e você achava aquilo natural, era um desejo, uma inclinação natural da tua carne, você vai deixar de praticar. Por quê? Porque a decisão foi espiritual, o Espírito passa a dominar então. O primeiro sinal que eu quero identificar aqui para vocês é o sinal de combustível. Né? Sabe aquela figurinha de uma bomba de combustível? Que de repente, do nada, você não entende porquê, ela acende ali a amarelinha, tum. E é interessante que em alguns carros, né, além de acender, dá um sinalzinho luminoso, que é amarelo, né, ainda faz um sonzinho, né? Você vira a chave do carro, ela faz um blim, quer dizer, abasteça, está no fim, está na hora de ir para o posto. Tá? Esse sinal, ele traz para nós a seguinte lição: o combustível é a fé que nos move. Tá? E é interessante que você pode andar com pouco combustível, pode ou não pode? Você pode andar com pouca fé. Só que quando você tem pouco combustível, você também está limitado. A tua autonomia foi comprometida, porque você tem pouco combustível, ou seja, pouca fé. Tá? E Jesus falou para os seus discípulos em algumas ocasiões que eles eram homens de pouco combustível. Se fosse hoje, aqui nessa manhã, Jesus falaria assim para aqueles discípulos: vocês estão com pouca gasolina, pouco combustível, homens de pouca fé. O pedido deles: Senhor, aumenta a nossa fé, ou seja, abasteça o nosso tanque, completa o nosso tanque. A fé, ela é fundamental na vida cristã. O combustível é fundamental para que o veículo, o seu carro, ele se movimente. Quanto mais combustível você tiver, a tua autonomia é muito maior. Você tem mais segurança, você pode ir mais longe. Mas se a sua fé, se o seu combustível for limitado, você tem pouca autonomia. Lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é algo invisível. É algo que você não vê. Então, quando você pensa assim: eu já não vejo mais solução para o meu problema, é o momento da fé. Gente, quando você está dirigindo o seu carro, você não fica vendo o combustível nem sentindo o cheiro dele, não é verdade? Se você sentir o cheiro de gasolina no seu carro, pare, porque tem algum problema, tem algum vazamento, tem alguma coisa que não está certo. A fé é dessa forma, é algo invisível. Ao olhar para vocês, eu não posso dizer assim, se um ou outro tem mais fé ou menos fé. Porque é algo que está aí, dentro de você. Há uns anos atrás, acho que nos anos 90, passou um filme ridicularizando a fé cristã, que era assim: fé de mais, fé de menos. Era um pastor americano, daqueles que arrancava dinheiro do povo, fazia falcatrua,
fingia ser um homem espiritual e que realizava milagres, mas aquilo tudo era fingimento. Parece que o título do filme era esse. A fé, ela é fundamental para a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. É outra consideração aqui também. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer nele, saber que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Romanos 14, 23 diz assim: aquele que tem dúvidas, se come está condenado porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. O apóstolo Paulo aqui ele está falando daquela questão das comidas, né? As comidas consagradas aos ídolos, nos templos pagãos. Ele diz: aquele que come, se ele não tiver fé, ele come para a sua condenação, porque ele sabe do que ele está participando. Ele está participando de um banquete que foi oferecido a uma divindade pagã. E agora, como cristão, lembra que eu falei para vocês, mudou, a chave muda. A decisão espiritual, ela muda também a questão comportamental. Por que a fé é tão importante na vida cristã? Rapidamente eu vou passar para vocês. No final eu vou colocar aqui meu WhatsApp. Essa mensagem ela tem 13 páginas escritas, tá? Eu não tenho tempo para falar tudo, então vai aqui e depois, quem quiser, eu passo o texto para você aí. De grátis, tá? Não custa nada. Só orar por mim, tá bom? Primeiro, porque a fé agrada a Deus. Então, quer agradar a Deus? Tenha fé. Busque fé. Deseje cada dia mais fé. A fé também ela é um meio de salvação. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. É pela fé que você é salvo. Também a fé é a base do relacionamento com Deus. A fé estabelece o nosso relacionamento pessoal com Deus. É pela fé que você conversa com Deus. Você não o vê, mas você sabe que Ele existe. E Ele está diante de você, no momento que você ora, que você fala com Ele. É pela fé que você faz isso. Então a fé é a base do relacionamento com Deus. A fé também é fonte de vitória. Lá em 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus, é pela fé que você vence o mundo. As decisões que você toma são decisões de fé em Cristo Jesus. A fé é o fundamento da oração, ou seja, a fé é essencial para uma vida de oração. Se você não tem fé, você vai orar para quê e por quê? Então, a fé, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma vida de oração. A fé, ela é o guia para a vida diária, andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5,7. Queridos, nós precisamos entender que a fé é aquilo que não está diante dos nossos olhos, mas você crê, você acredita. O pastor Adilson pregou domingo à noite aqui, né, acerca de crer, né? Se você crê realmente. Jesus ele falou para Marta, né, diante do túmulo do seu irmão Lázaro: você crê? Se você crê, verás a glória de Deus. Meu Deus, como que ela iria crer? O irmão dela estava sepultado há 4 dias, eles estão no cemitério, gente. Vou crer o quê? Já era, já foi. Vocês entendem que existem situações que para nós acabou, não tem mais jeito. Mas Jesus está falando para você nessa manhã: se creres, verás a glória de Deus. Essa situação impossível para o Senhor não é impossível. É preciso ter fé. Morreu, voltou. E a fé é o combustível da sua vida espiritual. E hoje, nessa manhã, o Espírito Santo quer acrescentar aí no seu tanque fé. É dizer: eu quero, e Ele vai abastecer, em nome de Jesus. A fé capacita para as boas obras. A palavra de Deus lá em Tiago diz assim, que a fé sem obras é morta, não existe. Por isso ela é o combustível. Um carro, por melhor que ele seja, por mais caro que você tenha pago nele, se não tiver combustível, ele não tem utilidade alguma, ele para, ele só te dá trabalho. E arruma confusão ainda. Se um policial ver, você pode ser multado por falta de combustível. A fé fortalece a esperança. A fé nos dá uma esperança sólida e inabalável nas promessas futuras de Deus. Tem muita coisa na sua vida que Deus ainda não fez, mas Ele prometeu fazer.
e Ele vai fazer. Amém? Louvado a Deus. Você já ouviu a frase, quando você pergunta para alguém, e aí, como é que vai a vida? Estou empurrando com a barriga. Queridos, nós, crentes em Jesus, não empurramos o nosso carro não, porque sempre haverá combustível no tanque. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para o segundo sinal aqui. O segundo sinal apareceu aqui, é aquele sinalzinho ali, parece a lâmpada de Aladim, mas não é. Aquele sinalzinho é o sinal de óleo. E esse sinal não é amarelo como combustível. Quando o combustível está no fim, o sinalzinho é amarelo, ou seja, ainda há um restinho que você pode chegar no ponto de abastecimento. Então é um sinal de alerta. Agora o sinal vermelho, quando acende, pare. Se acender o sinal do óleo no seu carro, pare imediatamente. Porque deu ruim. Deu ruim. Ou está faltando óleo, ou a bomba de lubrificação não está funcionando. Se isso acontecer, pare imediatamente. Se você insistir em andar, o motor do seu carro vai fundir, vai travar. O óleo, ele tem uma relação muito maravilhosa na Bíblia. A relação do óleo é a relação com o Espírito Santo. É o que lubrifica. Vocês sabem como funciona o motor. Todo mundo aqui que tem carro sabe. Né? Sabe. Sabe? Sabe. Então, o motor funciona da seguinte forma. Os componentes internos do motor, eles funcionam sob um atrito muito forte. Tá? Na parte de cima, existe o comando de válvula. Na parte do meio do bloco do motor, existem os pistões. E na parte de baixo, o virabrequim e as bronzinas. Tudo isso é banhado a óleo. Então existe óleo circulando por dentro do motor. Esse óleo não está por fora, ele está por dentro. E esse motor ele funciona numa velocidade muito grande. Essa velocidade é marcada por RPM, rotações por minuto. Então quanto você mais acelera o carro, mais aumenta as rotações. Ou seja, a velocidade em que esses componentes giram é muito intensa, é muito alta. Por que o motor esquenta? Por conta do atrito, é muito forte o atrito. E é necessário que essas peças que estão num atrito muito forte sejam devidamente lubrificadas. Se faltar lubrificação, ocorre a fusão das peças, porque é tudo metálico. E o motor trava. É simples. Então esse sinal aqui é o mais perigoso para a vida do seu carro, para a vida do seu motor. Se faltar óleo, pare. Fale para quem está aí pertinho de você. Se faltar óleo, pare. Como é que está a tua relação com o Espírito Santo? Como é que está a relação tua com a presença de Deus, que é o Espírito Santo? O óleo é necessário para que haja lubrificação nos atritos que você enfrenta no dia a dia. Os componentes, como é que a sua vida está funcionando? Como que está o funcionamento de todas as relações, de todos os componentes da sua vida? A nossa vida, ela é bastante complexa. Nós temos relacionamentos, né, com muitas pessoas e vivemos circunstâncias e situações muito diferentes no nosso dia a dia. Sem óleo, sem a presença do Espírito Santo não vai funcionar. O nosso carro, a nossa vida vai quebrar. Quantas vezes, quem sabe, você já quebrou? Eu já quebrei. Espiritualmente falando, já. Faltou óleo, faltou presença. E aí é necessário fazer o quê? Uma retífica. O que é essa retífica? A renovação. A renovação do nosso compromisso, a renovação dos nossos votos, a renovação da nossa entrega. Jesus, eu estou aqui, eu quero a tua presença, eu quero esse óleo, eu quero o Espírito de Deus na minha vida. Existem várias referências na Bíblia acerca do óleo. O óleo para unção, consagração, o óleo para iluminação, o óleo para cura e conforto, capacitação e poder, refrigério e restauração, o óleo como selo e garantia. Queridos, é fundamental a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se não estiver lá, não vai funcionar. Não tente andar sem. Se essa luz hoje acendeu no seu painel, busque presença,
busque imediatamente a presença. Não insista em andar com essa luz de alerta acesa. Jesus, eu preciso da tua presença na minha vida. Vocês já repararam uma coisa? O tanque de combustível, ele tem uma capacidade muito grande. 30 litros, 40 litros. Existem carros maiores que a quantidade de combustível é maior. Mas vocês já repararam que a quantidade de óleo que vai no motor é menor? A fé, ela é mais necessária do que a presença do óleo. Com pouca fé você consegue andar, mas sem óleo você não anda. A fé é algo de você, depende de você. Já o óleo não. O óleo é algo interno. É algo que é colocado sobre a sua vida, para que a vida funcione adequadamente. Amém? Tem um monte de textos bíblicos aqui, não vai dar tempo da gente passar, vamos adiante lá. Eu quero ir para o terceiro sinal, a temperatura do motor. Essa parte é boa também. Tá? A temperatura parece um barquinho, né? Não tem aqui, mas parece um barquinho. E aí um painelzinho com uma bandeirinha, parece um naviozinho daí, né? Que tem aquele sinalzinho embaixo e dá uma olhadinha quando você for sair, vira a chave do carro, ele vai aparecer ali, tá? Quando você vira a chave, acende todos os sinalzinhos. Quando você dá a partida, apagam-se e devem apagar, porque está tudo em ordem. Se manter aceso, é porque tem alguma coisa a ser resolvida, tá bom? Mas a temperatura fala sobre o superaquecimento emocional. Eu não sei vocês, mas eu conheço algumas pessoas que dizem: pastor, meu sangue ferveu. Você já teve o caso de superaquecimento no teu carro, em alguma situação na tua vida? Às vezes viajando, né, na serra, ou no engarrafamento. Vocês já viram que auê que dá? Né? A Elisa já passou por isso com o nosso Zezinho, né? De repente era fumaça para todo lado. Uma ocasião, eu cheguei no shopping, né? Era dia das mães, a gente foi comprar presente para as mães, um auê, cheio de gente no shopping. E, gente, quando eu estou no estacionamento, estourou a mangueira do radiador do carro, e aí foi aquela fumaceira, tudo. Correram 2 seguranças com extintor na mão. Eu, não, isso aqui é água, não é incêndio, é água. Eu não queria que eles tocassem pó químico no motor do carro, senão daí tinha perdido o motor do carro. Eu avisei imediatamente que era água, mas levanta aquele fumação, gente. E daí lá fica eu. Como é que eu vou remendar essa mangueira? Então, queridos, a temperatura do motor, ela é também preocupante. Se aquela luz do painel acender, é preocupante. Mas muitos carros, além da luz do painel, ele tem também um marcador de temperatura. E esse marcador de temperatura indica que a temperatura sempre tem que estar normalizada. É ou não é verdade? Nunca baixa demais e nunca alta demais. Vocês já repararam que fica sempre no meio ali? Em torno de 70 a 90 graus, dependendo do que carro você tenha. É a temperatura que esse carro deve funcionar. Sempre no meio. Temperatura vem da palavra temperança. E a temperança é um dos frutos do Espírito Santo. Nós falamos isso e lemos isso em Gálatas 5:22. Isso diz respeito ao quê? Diz respeito às nossas emoções. Você é esquentadinho? Você é esquentadinha? Busque temperança. Você está andando aí com a temperatura muito elevada, muito alta. E a palavra de Deus, ela traz muitas recomendações sobre isso. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está lá. Como é que você responde às inquietações da vida? Como é que você responde às pessoas que te interpelam por aí? Com brandura? Com suavidade? Ou você responde no mesmo pé com que você foi interpelado? Vou pagar com a mesma moeda. Não é assim que funciona, gente. E as provocações, elas acontecem na nossa vida o tempo todo. Às vezes é um cliente que você tem que lidar e é difícil. Às vezes é um fornecedor que você tem que lidar, é difícil. Às vezes é um patrão, um gerente, um supervisor, um coordenador que você tem que lidar com ele, não é fácil. Às vezes é teu maridão aí que é meio esquentadinho. Às vezes é você que também é esquentadinho. O marido até de boa, sossegadão lá,
tendo o controle remoto na mão, o sofá e a televisão, e você está aí, não faz nada. Como não? Ele está vendo televisão. Mas é necessário que você se importe com o seu temperamento. Tá? A gente geralmente está vivendo um tempo hoje de busca por diagnósticos, não é assim? Eu sou assim. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Gente, sabe o que todo mundo tem aqui, independente do diagnóstico? Pecado. Nosso problema não é o diagnóstico, não é o TDAH. Nosso problema é o pecado. É sério isso. Eu não comecei essa palavra dizendo que as questões espirituais é que governam a nossa vida? Não é teu comportamento, não. Não é o teu temperamento. Ele é simplesmente uma observação. Mas espiritualmente falando, o que resolve é o sangue de Jesus. O que resolve foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. Jesus ele andou com uns homens esquentadinhos, que a temperatura subia rapidinho. Tiago e João, o Tiagão e o João, filhos do trovão. Gente, foi demais aquela situação em que Jesus fala com eles depois no particular, né? Jesus resolve essas paradas de colocar água no radiador no particular. E ele diz assim: ô Tiagão, você e o João, vocês falaram que iam orar para Deus para que descesse fogo do céu e consumisse esse povo? Vocês estão meio esquentados, não estão? No The Chosen, né, o pastor Jefferson citou aqui, dá uma olhadinha lá, tem uma passagem bem legal. Jesus ele chama a atenção, gente, nossa, se a gente anda meio esquentadinho. Se o teu temperamento é ruim, peça conserto. O Espírito Santo, dá um jeito aqui, toca água aqui no radiador. E você já reparou que existem níveis ali também? Abre o capô do teu carro e dá uma olhadinha no reservatório de água. E você já reparou também que o reservatório de água é bem pequenininho? Vamos pensar agora, o tanque de combustível é grandão. O óleo que vai no motor é pouca coisa, são 4 litros, 3 litros, depende do tamanho do seu motor, né? Mas o que vai de água ali, no reservatório de água, é pouca coisa. Mas aí existe o nível mínimo e o máximo. Você não pode encher até a boca, você tem um nível ali. Porque aquela água precisa circular. Ela tem que ficar circulando. E por onde passa essa água? Ela passa pelo mesmo motor que passa o óleo, mas não no mesmo lugar que passa o óleo. O legal é isso. É tudo separadinho ali. Se você ferver o motor do seu carro, ou seja, deixar a temperatura subir, não observar isso, ocorre um problema comum, que é a queima da junta do cabeçote. Já aconteceu isso com alguém aqui? Queimou a junta do cabeçote do meu carro. A questão foi a refrigeração. Faltou refrigeração. E quando ocorre isso, a água que circula também pelo bloco do motor se mistura com o óleo do motor. E aí não existe lubrificação adequada. Então você compromete a tua questão espiritual, o teu relacionamento espiritual com Deus. E outra questão também, ela acaba indo para a câmara de combustão, prejudicando a queima. E aí o combustível que é injetado para a câmara de combustão, misturado com água, ele não vai queimar. E o carro começa então a pipocar ou falhar. Vocês estão vendo que todas essas coisas elas são importantes e uma está ligada e relacionada à outra. O combustível para fazer com que você tenha energia e faça com que a tua vida ande. E quanto mais combustível, maior a autonomia. O óleo, presença do Espírito Santo, presença de Deus, faz com que todo o atrito do funcionamento da tua vida seja devidamente lubrificado. A água aqui, a temperança, ela precisa estar no nível correto, precisa sempre existir lá, para que não ocorra o superaquecimento. Suas emoções não devem governar a sua vida. Suas emoções não devem governar a sua vida. A sua raiva não deve possuí-lo. Nem tampouco a sua brandura excessiva,
Ou seja, a temperatura não pode estar fria. A água não pode estar fria, mas também não pode estar quente. Existe um nível correto. Tem gente que é devagar demais, né? É frio demais, emocionalmente falando, gelado, né? Não esboça reação nenhuma, né? Alguém está muito feliz e ele, que bom, gelado, né? Oh, vibra comigo, né? Por outro lado, há aqueles que são bem esquentadinhos. Então existe aqui a temperança, o nível correto, a temperatura correta para reter a vida. Eu fiz uma relação de vários textos aí de Provérbios e outros tantos. Gente, essa mensagem tem mais de 50 versículos, então não dá para passar tudo. Vamos para o último agora. O último sinal é o sinal do freio de mão. Esse está aqui, ó, é o P. O freio de mão. Gente, você entrou no seu carro, colocou a chave ali. Tem carro que não tem chave, né? Só a presença, sua presença já faz com que ele funcione. Teve uma vez que eu fui transportar um carro de um irmão aqui da igreja de um lugar para outro. Ele disse, pastor, pega o carro lá, leva lá e tal, isso e aquilo. E aí eu fui trocar de carro. Eu levei o carro dele num lugar e de lá disse, você vai pegar um outro carro lá e vai trazer para mim aqui. Eu disse, beleza. Cheguei lá, gente, era um carro que eu nunca tinha usado na vida, né? Para quem é acostumado a andar com o Zezinho, né? Andar naquele carro tinha nome importado. Mas tudo bem, entrei no carro, não tinha buraco de chave, nem chave. Aí eu orei, né? Por revelação. Jesus, como é que funciona esse negócio aqui? Aí imediatamente ele enviou o servo dele lá. O servo dele era o dono da garagem. Chegou lá, algum problema aí, senhor? Sim, senhor. Onde é que liga esse negócio? O senhor já está aí dentro, sabe aquele negocinho que eu lhe dei? Está no seu bolso? Está. Então o senhor aperta o botãozinho aqui, o power. Aí o carro funcionou. Gente, aquilo parecia uma nave espacial. Eu olhei, só tinha 2 pedais embaixo. Eu disse, o compridinho deve ser o acelerador, o grandão deve ser o freio. E eu disse, onde é que está a marcha desse negócio? Não tinha também. Tinha um botão. Naquele botão tinha D, N e tal. Você tinha que virar o negocinho ali. Quando eu virei, ele eu disse, está concentrado? Agora nós começamos. Tirei o pé do freio, o carro começou a se movimentar. Gente, que medo. O carro devia valer mais de 500 mil reais, eu não sei. Eu tremia, suava. Eu disse, meu Deus do céu. Aconteceu um negócio ruim comigo com esse carro aqui. Vai ser ruim mesmo. Mas vamos adiante lá. O freio de mão. Esse carro não tinha freio de mão. Sabe aquele negocinho que você puxa para cima e solta para baixo? Ele não tinha. Mas ele tinha uma indicação no painel. E eu tive que achar o lugar onde estava o recurso ali para desativar ele. Quando eu desativei ele, apagou do painel. Aí o carro está solto. O freio de mão, ele tem uma indicação também na vida da gente. Você às vezes tem combustível, o óleo, relacionamento, teu motor tem, tá bom. A temperatura está correta, mas você não avança na tua vida. E você não entende por quê. Mas Senhor, eu tenho fé. Senhor, eu tenho um relacionamento contigo. Senhor, a tua presença aqui, a água da tua palavra está aqui, no nível certo. Mas a minha vida não vai, ela não rende, ela não avança. Dá uma olhadinha no painel. Quem sabe você está com o freio puxado. É preciso soltar o freio. E o que isso significa do ponto de vista espiritual na nossa vida? Primeiro, pecado e desobediência. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, não sai do lugar. É a primeira coisa. Depois vocês têm os versículos. Orgulho e soberba também é uma indicação. Orgulhoso, ele vai cair, ele não avança. O soberbo, a incredulidade e a dúvida. Essa incredulidade e dúvida não tem relação com o combustível, tá? Aquela fé é diferente.
Essa incredulidade, a dúvida, é quando você duvida do que Deus pode fazer na sua vida. Você olha para o seu redor, para o seu passado, para o seu histórico, e aí você diz assim: na minha família sempre teve isso, na minha família sempre tinha pessoas que eram dadas à bebida alcoólica, na minha família sempre teve drogado, na minha família sempre teve gente assim, assado e tal. Queridos, você está numa nova família agora. A tua família agora é uma família eterna, divina, uma família resgatada pelo sangue de Jesus, uma família que foi lavada e redimida por Jesus. Não olhe para a sua família de sangue, para o seu nome de registro. Você tem um novo nome, esse seu novo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém, queridos? Então, solta o freio. Avareza e amor ao dinheiro. Às vezes você quer prosperar, você quer avançar na vida por causa do dinheiro. Queridos, a prosperidade é algo muito mais amplo do que simplesmente ter dinheiro. Tá? Muito mais amplo do que ter dinheiro. Então entenda isso. A prosperidade é uma bênção, uma promessa para todo aquele que serve a Jesus. Ela não é para alguns, é para todo mundo. A prosperidade é uma bênção para você e para mim, em todas as áreas da nossa vida, em todas elas. Uma pessoa próspera, ela não tem necessidades, porque todas as suas necessidades são satisfeitas em Cristo Jesus. Amém? O maior indício da prosperidade é esse. Preguiça e indolência, a falta de diligência no trabalho e na busca por conhecimento, incluindo espiritual, impede o crescimento, impede de você avançar. Queridos, é necessário ler, estudar, crescer. Enquanto você estiver vivo, gente, vai aprender algo novo, uma nova atividade, um novo prato de comida, fazer um novo curso, aprender uma outra coisa. Não pare, nunca pare, avance a cada dia. Tem gente que tem um potencial extraordinário, uma capacidade tremenda, mas não tem vontade, a preguiça impede de avançar. Quer conquistar o mundo, pregar o evangelho para as nações, aprenda outro idioma, vai estudar. Queridos, é necessário soltar o freio de mão. A falta de perdão e ressentimento, puxa, está aí um negócio. Falta de perdão e ressentimento, você fica travado, preso, sempre na mesma situação e na mesma circunstância. Porque um dia fizeram isso na minha vida. Querido, e você está parado nesse dia ainda, não avançou depois desse dia, solta o freio de mão, libera perdão, dureza de coração, resistência à correção. Gente, que o nosso coração esteja sempre pronto para aprender, reconhecer, não, eu estou errado aqui, eu quero me arrepender, eu quero avançar em nome de Jesus. Relacionamentos quebrados e contendas, acomodação, estagnação espiritual, tá? Que pode estar nos freando, tanta coisa, não vou falar, o pessoal está subindo aqui já, tá? Qual que é a nossa decisão então diante disso hoje? 4 sinais: combustível, óleo, temperatura e o freio de mão puxado. O que você vai fazer em relação a essa palavra? Você vai ignorar a luz do combustível e vai arriscar continuar andando com a luz acesa? Você não vai muito longe. Hoje é o dia, Senhor, eu quero abastecer, eu quero abastecer. Você vai deixar a luz de óleo acesa, vai insistir em rodar com esse atrito todo, até que pare de uma vez por todas, e você precise restaurar, recuperar, recondicionar toda a sua vida quebrada? Você pode colocar óleo hoje, presença do Espírito Santo na sua vida. Você continuará superaquecido com estresse e ansiedade? Ou você vai mergulhar na palavra de Deus e encontrar nela paz e temperança? A paz que excede todo entendimento. A temperança que o Senhor tem para você. Queridos, você vai ficar aí com o freio de mão puxado? Se eu fosse você, eu não ficaria onde você está agora. Vamos ficar em pé?
Solta o freio de mão agora, em nome de Jesus. O convite do Espírito Santo é: dá um passo, vem aqui à frente. Hoje é o dia. Hoje é o dia de abastecer a sua vida com a presença dEle. Hoje é o dia de buscar um relacionamento profundo, intenso com Ele. Ele tem óleo fresco. Ele tem óleo fresco para a tua vida. O Senhor Jesus está nesse lugar. Ele está aqui. E hoje é o dia de manutenção. Hoje é o dia de manutenção. A tua vida espiritual receberá a manutenção do mecânico divino. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A escolha é sua. Preste atenção aos sinais. Eles foram dados para nos guiar numa vida plena e próspera em Cristo. Não espere o colapso. Não espere dar ruim na sua vida. Não espere dar ruim no seu casamento. Não espere dar ruim na sua caminhada com Jesus. É hoje o dia. Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai. Oh, Senhor, Tu estás nesse lugar, Jesus. E eu o vejo agora, Senhor, como aquele frentista do posto de gasolina, Senhor, que está ali esperando pela chegada desse meu irmão e dessa minha irmã, Senhor. E ele agora vai chegar, Jesus, e o Senhor o recebe com um sorriso. E o Senhor pergunta para ele: quanto vai aí, amigo? E você vai dizer para ele nessa manhã: encha o tanque. Encha o tanque, Senhor, encha o tanque, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero ir longe, Senhor. Eu não quero andar na reserva mais, mas eu quero ir longe, Jesus. Eu quero ir longe. E sabe de uma coisa? Esse frentista, ele não vai perguntar para você ao final e te dar a notinha, vai pagar no dinheiro ou no cartão. Mas sabe o que ele vai te dizer? É de graça, é pela graça que você recebe nessa manhã. Não custa nada, Ele já pagou o preço, Você consegue entender isso? Querido, solta o freio nessa manhã. É tempo de se reabastecer na presença do Senhor. É tempo de encher o tanque. Louvado seja Deus pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós almejamos, nós ansiamos e nós buscamos Tua presença, Senhor. Tua presença em nossa vida, Senhor. Oh Deus, nessa manhã, Jesus, quantos aqui, Senhor, estão com a luz do óleo acesa, Senhor? Ó Deus, está faltando óleo lubrificante em sua vida. Os atritos da vida, Senhor, estão causando desgaste excessivo, Senhor. Desgaste excessivo nos componentes da vida, nos relacionamentos, Senhor. A perda de potência, Senhor. Em nome de Jesus, vem com a Tua graça, Pai. Vem com a Tua graça nessa manhã, Senhor. E ó Deus, derrama óleo fresco, derrama óleo novo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor, derrama óleo fresco, Senhor, em nossa vida, Pai. Presença do Teu Espírito Santo, Pai. Oh Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. E ó Deus, nós também queremos, Senhor, nessa manhã, Jesus, completar, Senhor, o fluido de arrefecimento. Queremos água, Senhor, água, Jesus, para que a temperatura, Senhor, das nossas emoções esteja sob controle, esteja sob os Teus cuidados, Pai. Deus, em nome de Jesus, soltamos o freio, Senhor, porque queremos avançar. Soltamos o freio porque queremos prosperar em Tua presença, Senhor. A Ti seja a honra, a glória, o louvor, Senhor. A Ti pertence a nossa adoração, a nossa vida. E a nossa vida, Senhor, flui em Tua presença, Pai. O Senhor nos chama não para ficarmos parados, estacionados, mas o Senhor nos chama para uma caminhada, uma jornada, uma viagem, Senhor.
Deus, e nós queremos, Jesus, estar com a nossa vida, Senhor, devidamente equipada e cuidada, Senhor, reparada, Jesus. A Ti, Senhor, nós te bendizemos. A Ti, Senhor, nós te glorificamos, Pai. A Ti, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Bendito seja o Teu nome. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. A Tua palavra, Senhor, nos fortalece, a Tua palavra nos enriquece, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos molda, a Tua palavra, Senhor, dá a nós, Senhor, o ímpeto e o desejo de avançarmos, Senhor, para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome, Jesus. A Ti bendizemos nessa manhã, Pai. Aleluia, aleluia, Senhor.